Bem, muito obrigado. E eu gostaria de pedir a Caroline, que se tornou muito famosa, uma grande estrela, e ela tem uma pessoa que é colega dela, amiga dela, e por quem ela tem muito respeito, que vem da região e sabe exatamente o que está acontecendo. Caroline, posso pedir para você dizer algumas palavras? Sim, senhor. Aqui temos Hariana, que é do continente africano. Ela é repórter aqui nos Estados Unidos há muitos anos e tem uma história para compartilhar com a imprensa, com a mídia e com esses dois líderes fantásticos que estão aqui hoje. Então, Hariana, por favor. Por que você não vem aqui e conversa para que eles possam te ver? Claro. Isso seria ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Honra. Obrigado, senhor presidente. Então, como Caroline mencionou, presidente, antes de mais nada, quero que saiba que sou a única repórter africana credenciada aqui na Casa Branca e uma cobertura para todo o continente. Acabei de chegar do Congo, República Democrática do Congo, ontem. Fui ver em primeira mão como o povo está se sentindo e a mensagem do presidente, o presidente Félix Tshisekedi, sobre este próximo acordo de paz. E deixe-me contar em primeira mão o que eu mesmo presenciei. Conversei com pessoas nas ruas, conversei com jovens. Eles conhecem o seu nome. Eles sabem que um presidente chamado presidente Trump está trabalhando duro para finalmente trazer paz ao país. Eu vi esperança. Eles agora têm esperança de dias melhores no Congo. Eles veem o que você está fazendo como um futuro melhor para o Congo. E tive a oportunidade de sentar com o presidente Félix Tshisekedi para uma entrevista, porque queria entender sua mente, o que ele pensa, o que sente sobre tudo que sua administração está fazendo. E ele me disse em primeira mão que, por muitos anos, muitos presidentes americanos ignoraram esse conflito. Eles não fizeram nada. Eu mesmo, que cubro a administração do presidente Biden, pressionei muitas vezes sobre esse conflito. Pessoas estão morrendo no Congo. Este país tem tanto potencial, mas eles precisam de ajuda porque esta guerra está destruindo o país. É verdade, eles nunca me deram nenhuma resposta. E ele me disse, o presidente Tshisekedi, que ele está muito... Você não faz ideia. Ele está muito agradecido pelo que você está fazendo, pelo que sua administração está fazendo. Não só ele, todo o povo congolês, eles veem que finalmente terão esperança. E o presidente Tshisekedi também mencionou, ao final da minha entrevista, que quando a paz finalmente chegar à República Democrática do Congo, ele está pensando em indicá-lo ao Prêmio Nobel da Paz, porque diz que você merece, que tem trabalhado para trazer paz ao mundo, não só ao Congo, e ele está muito esperançoso em conhecer. Ela é linda, e você é linda. Eu não posso dizer isso, sabe? Isso poderia ser o fim da minha carreira política, mas vou dizer mesmo assim. Mas você é linda e é linda por dentro. Isso é. Então, eu gostaria de ter mais repórteres como você. Você cobre a África há muito tempo? Sim, já há mais de 10 anos, inclusive. Uau, isso é ótimo. Bem, obrigado. Que legal que você disse isso. Eu agradeço. Sim. Ok? Você o convidaria para mim? Ok. Não, bem, eu sei que ele trabalha muito duro e ele é essencialmente o chefe do sindicato. Então, a união em toda a África não é o tipo de união que temos. Esta é a união de toda a África e eu adoraria tê-lo. Então, você vai deixá-lo saber. Muito obrigado. Bom, agora você volta para onde você pertence, certo? Isso é ótimo. Esse é um ótimo trabalho. É conhecimento real e um coração verdadeiro também. Parabéns. Ok. Então, estamos aqui hoje para celebrar um triunfo glorioso e é isso que é, pela causa da paz. E esta é uma longa espera, a assinatura de um acordo de paz histórico entre a República Democrática do Congo e a República de Ruanda. O conflito continua e já dura muitos e muitos anos. Já faz, eu acho, uns 30 anos. A região dos Grandes Lagos da África há muito tempo e talvez até antes disso. Como é a região dos Grandes Lagos? Deve ser linda, não é? Linda. É sim. Região linda, mas teve muita guerra, não é? Muita luta, muita morte. Deslocou inúmeras pessoas e tirou a vida de milhares e milhares. Mas hoje a violência e a destruição chegam ao fim. E toda a região começa um novo capítulo de esperança e oportunidade, harmonia, prosperidade e paz. Isso já era esperado há muito tempo. Eu perguntei, há quanto tempo a guerra está acontecendo? E um amigo meu que está muito envolvido disse, 30 anos.
e pelo menos 6 milhões de pessoas foram mortas durante esse período. É inacreditável. E alguém disse que, na verdade, foi a maior guerra do planeta desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma pena, mas nós vamos colocar um fim nisso. Quero expressar minha gratidão e parabenizar os representantes do República Democrática do Congo e República de Ruanda, que assinaram este acordo fundamental há pouco tempo. Eles acabaram de assinar bem aqui na frente. E deixe-me também agradecer ao secretário de Estado Marco Rubio, que trabalhou muito nesse assunto, e nós trabalhamos juntos nisso por sua liderança excepcional, assim como ao conselheiro sênior para assuntos africanos, Massad Buelos, que, como vocês sabem, passa muito do seu tempo na África e se sente muito à vontade lá. Eu perguntei, você ficou desconfortável com toda aquela turbulência e toda aquela violência? E ele disse, não, eu não fiquei desconfortável. Disse que você precisa. Você precisa de alguém que seja capaz de lidar. Então, mas quero te agradecer muito pelo trabalho que você fez. Na verdade, um cara incrível. Também quero agradecer à União Africana, ao Catar, ao Togo, por trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos. E eu sei que o Catar estava realmente se esforçando muito e a União Africana, acabamos de falar sobre isso e estou ansioso para recebê-los representantes aqui quando fizermos a reunião oficial, que será em algum momento de julho. Estamos ansiosos por isso. E é bom você estar aqui cobrindo, certo? É bom mesmo. Não vamos deixar ninguém mais cobrir isso além de você. Sim. Mas isso é um avanço tremendo. Em poucos meses conseguimos agora alcançar a paz entre Índia e Paquistão, Israel, Irã, e a RDC e Ruanda e mais alguns outros também. A Sérvia, você sabe, estavam se preparando para entrar em guerra com um grupo que nem vou mencionar porque não aconteceu. Conseguimos impedir isso. Mas eu tenho um amigo na Sérvia e ele disse, vamos entrar em guerra de novo. E eu não vou mencionar que é Kosovo, mas eles iam ter uma guerra de verdade e nós dissemos isso também com... Se você olhar para o Paquistão e a Índia, foi ótimo e eles têm dois grandes líderes e eles conseguiram impedir. Eles estavam no meio de uma grande briga, acho que todo mundo viu, ia ficar muito ruim. E eles são nações nucleares muito poderosas. Nos próximos meses e anos, minha administração continuará trabalhando em estreita colaboração com todas as partes neste acordo e garantirá que os acordos sejam totalmente cumpridos. E você vai fazer o que está no acordo. Diremos, é melhor você fazer o que está naquele acordo, certo? Porque se alguém não fizer isso, coisas ruins acontecem. Mas tenho a sensação de que depois de 30 anos, acho que depois de 30 anos você estará pronto. Acho que vocês dois disseram, chega, certo? Já chega. Você já viu de tudo. Então este é um dia maravilhoso, é um ótimo dia. Tivemos um sucesso tremendo, foi uma ótima semana, pois acabei de voltar de uma viagem muito bem sucedida. A OTAN realmente se uniu. Eles vão gastar mais de $1 trilhão por ano. Ninguém esperava que uma coisa dessas acontecesse. E nós tivemos a guerra, como você sabe. Aquilo foi o que nós chamamos de Guerra dos 12 Dias. Foi exatamente uma guerra de 12 dias e terminamos sem armas nucleares. Era isso que queríamos e eles foram simplesmente completamente destruídos, aqueles 3 locais, e não há armas nucleares. E com sorte pode haver muita cura, e a cura já está começando. E só tem sido uma semana realmente incrível e esta é uma daquelas pelas quais eu realmente esperava. Isso foi marcado há algumas semanas e era algo pelo qual eu realmente esperava. Se pudermos fazer isso, então fazemos aquilo porque temos uma certa competência. Isso é bom. Somos capazes de fazer com que as pessoas sejam pacíficas. Acho que podemos fazer guerra melhor do que qualquer um, mas não queremos. E temos o maior exército do mundo. Eles mostraram isso no Irã. Aqueles pilotos, eles voaram por 36 horas e pense nisso, e acertaram o alvo do tamanho desta mesa, metade do tamanho desta mesa, de cerca de 52 mil pés de altura,
no escuro da noite, sem lua, zero lua. Eles quiseram assim. Você acredita nisso? E eles acertaram, cada míssil acertou exatamente metade do tamanho desta bela mesa resoluta. Nós não queremos falar sobre isso quando se trata de foguetes atingindo, mas metade do tamanho disso, e eles acertaram bem no centro de alturas tremendas, em velocidades incríveis. É impressionante. Ninguém conseguiria fazer algo assim, ninguém tem esse tipo de armamento e ninguém conseguiria fazer algo assim. Então tivemos uma semana muito ocupada e bem-sucedida. Além disso, nossa economia está indo muito bem. Estamos batendo recordes com a economia e muitas outras coisas boas estão acontecendo. Mas isso é sobre o Congo e Ruanda e eu gostaria de perguntar... Se me permitir, poderia dizer algumas palavras antes de apresentarmos o convidado, por favor? Assim, sob sua liderança, senhor. Senhor Presidente, com o apoio completo do secretário Pompeo e de toda a equipe do Departamento de Estado, nos envolvemos com as partes em abril. E eles assinaram a declaração em 3 semanas. Agora, aproximadamente 2 meses depois, estamos assinando o acordo final hoje. Este é o verdadeiro acordo de paz final. Muitos se perguntavam se isso era preliminar. Não, é o acordo final de paz assinado hoje. Não, você também expressou interesse em convidar os chefes de Estado para a Casa Branca para uma cerimônia de assinatura. Haverá mais acordos a serem assinados? Além disso, este, que passará a ser conhecido como o Acordo de Washington em relação à região dos Grandes Lagos. Isso é ótimo. Questões econômicas. Por que não o Acordo Trump? Estou só brincando. Estaremos indo em breve. Não, acho que é um ótimo nome, Washington Accord. Lindo. E há também um aspecto econômico que é extremamente importante para ambos os países. Eles também trabalharam. Na semana passada, finalizamos o quadro de integração econômica regional que ambos os países assinarão na Casa Branca aqui durante a cerimônia. E essa vai ser uma grande cerimônia. E muitas das nossas empresas já estão presentes nesses 2 países agora, especialmente desde que temos nos dado tão bem. Provavelmente foi assim que fomos aproximados. E nós temos muitas das nossas grandes empresas estão lá entre terras raras e todas as outras atividades que elas desenvolvem na África, o que está crescendo muito, especialmente nesses 2 países. Você já ouviu que eles consideram isso como um dos melhores do mundo, na verdade foi o que eu ouvi. Então, estamos fazendo muitas coisas diferentes e tudo isso vai aproximar todos. Acho que foi assim que tudo começou. Mas o mais importante para mim é, na verdade, só uma coisa, que é conseguir um tratado de paz com 2 países que estão em conflito há 30 anos. Mas quero agradecer a todos vocês. Will, se você puder... Sim, senhor. Se você puder trazer as cartas. Claro, senhor. Então, à sua frente, como o senhor disse, estes são os acordos reais que foram assinados, respectivamente, pelos ministros das Relações Exteriores da República Democrática do Congo e de Ruanda. Mais cedo hoje, com a presença do secretário Rubio como testemunha, também preparamos para o senhor 2 cartas. Esta é para o presidente Paul Kagame, de Ruanda, expressando o seu agradecimento e parabéns por tudo que já aconteceu e, claro, convidando para Washington para, como disse o Dr. Bula, o que esperamos que sejam os acordos de Washington. Finalmente definindo os termos para a paz e a prosperidade nesta região. Espero que por muito tempo... Isso é ótimo. Isso é lindo. Muito importante. Vamos colocar uma foto aí, certo? Assim que isso acabar, eles vão colocar... Temos um fotógrafo rápido, Dan, que vai colocar uma bela foto nossa aqui. Ok? É pra você. Obrigado. E esta é uma carta para o presidente Tshisekedi da República Democrática do Congo, novamente parabenizando-o por encerrar esta guerra de longa data e convidando-o para Washington, D.C. para a conclusão final do acordo. Esperamos que em breve. Isso é ótimo. Isso mesmo. Isso é ótimo. Presidente, obrigado. Fique com essa caneta. E você fica com essa caneta. Muito obrigado. Ok? Então,
Eu gostaria de pedir para o JD dizer algumas palavras. Nosso grande vice-presidente. Então, Marco, vá em frente. Ótimo. Bem, primeiro deixe-me dar as boas-vindas aos ministros das Relações Exteriores de Ruanda e do Congo. É ótimo ter você no Salão Oval. O segundo, deixe-me parabenizar o presidente, o secretário Rubio e toda a equipe. Acho que para o povo desses dois países, eles devem saber que os Epuntiriwa estão comprometidos com o caminho da paz. Mas, para meus compatriotas americanos, este é um momento de celebração. Este é um grande momento para o nosso país, porque, sob a liderança do presidente, nós pegamos o que foram 30 anos de mortes e guerra, a pior guerra em número de mortos desde a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos trilhando um caminho para a paz. Então, se eu penso no que sei sobre esses dois países por 30 anos, praticamente todo o tempo que me lembro desses dois países nas notícias, grande parte da história era sobre eles lutando entre si, sobre eles se matando. E agora podemos esperar por um futuro em que meus filhos olharão para este momento como o início de uma nova história, uma história de prosperidade e de paz. Então, graças ao presidente, parabéns a toda a equipe. E para meus compatriotas americanos, todos nós devemos nos orgulhar muito, porque é incrível o que uma liderança presidencial ativa pode conquistar quando está voltada para a paz e a prosperidade. E é isso que temos no Salão Oval neste momento, então, ótimo trabalho, senhor. Muito obrigado, JD Marco. E agora vamos pedir para os dois principais falarem. Sim, senhor. Senhor presidente, antes de tudo, obrigado. Quando eu assumi este cargo há alguns meses, o senhor deixou muito claro que queria que a prioridade desta administração, sob sua liderança, fosse a busca pela paz. E desde o primeiro dia, seja na Ucrânia e Rússia, seja no Paquistão e Índia, seja no Irã e Israel, e no continente africano, sua prioridade tem sido a paz. E hoje vemos isso se concretizar. É triste, guerras recebem mais atenção que a paz. Mas a paz é mais difícil que a guerra, muito mais. Quero parabenizar ambos os líderes aqui, seus presidentes, por escolherem o caminho mais difícil, o da paz, em vez do mais fácil, o da guerra, por mais custoso e sangrento que seja. E eu reforço as declarações do vice-presidente, e isso é que a América deve se orgulhar muito de que a principal voz pela paz no mundo hoje é o nosso presidente, o seu presidente. Então, obrigado, presidente, o Trump, e eu quero mais uma vez reconhecer o Dr. Brule e o trabalho que ele tem feito nisso desde o primeiro dia. Ele realmente dedicou muito tempo e esforço, e como nossos amigos dos respectivos países podem compartilhar conosco. E por último, eu realmente quero agradecer, você já fez isso, mas à União Africana, ao Togo e ao Catar, que têm sido parceiros extraordinários e cuja ajuda vamos precisar continuar recebendo para que tudo isso se concretize. Então, parabéns a ambos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ótimo trabalho que você fez. Você quer começar? Bem, de qualquer forma. Gostaria de começar? Damas? Ok. Tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente, por nos receber aqui. Se vocês continuarem conosco, acredito que há tantas perspectivas pelas quais podemos transformar nossas parcerias, e isso pode inaugurar uma era de prosperidade, crescimento e de relações bilaterais compartilhadas que vão muito além dos desafios que enfrentamos juntos e que podem, pelo menos ou finalmente, focar no potencial e na riqueza que podemos compartilhar. Então, mais uma vez, expressamos nossa sincera gratidão a vocês em meu nome. Mas, mais importante, em nome do povo da República Democrática do Congo. Muito obrigado. Muito bem falado, e estou ansioso para ver seu líder. Estamos ansiosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, então com ZEWA, estando lado a lado com Ruanda e RDC, acreditamos que alcançaremos uma paz duradoura. E também acreditamos que, como meu colega da RDC afirmou, é importante que os Estados Unidos mantenham seu compromisso. Porque hoje assinamos, mas agora precisamos implementar o que assinamos para abrir essa nova era de que você falou, de prosperidade. Para que vocês possam colher os dividendos econômicos da paz. Portanto, para que esse quadro de integração econômica seja implementado, é importante que o ZEWA acompanhe as partes na implementação do que assinamos, porque no passado assinamos muitos acordos que não foram implementados. E acreditamos que, com sua liderança, com o envolvimento do governo dos Estados Unidos, alcançaremos esse objetivo. Então, muito obrigado, senhor presidente. Bem, isso vai acontecer com certeza
Posso alcançá-la aqui. Você quer apenas passar para mim? Deixe-me pegar luz. E eu só queria entregar a cada um de vocês esses acordos assinados. E vamos garantir que vocês cumpram o que foi acordado. Vamos garantir que vocês cumpram. Vamos garantir que vocês cumpram o que foi acordado. Ok. Este é para você. E temos mais uma coisa que vamos entregar. Nós damos para pessoas especiais. Então, muito obrigado. E espero que você faça isso. Vou dar o segundo para o seu líder. Estas são moedas sérias. Você não quer... Sabe de uma coisa, Elizabeth? Você vai ficar muito... Acho que seu repórter da África deveria conseguir um... O que você acha? Acho que sim. Os repórteres concordam com isso? Ryan, sim. Querida, isso é pra você. Ok. Você fez um trabalho fantástico. E ouvi dizer que você fez um ótimo trabalho cobrindo tudo. Obrigado. Senhor presidente, na verdade temos as fotos que o senhor tirou antes. Um minuto. Aqui já tá aqui. Deixa-me ver. Eles estão nesta pasta bem aqui. Esta aqui. Sim, senhor. Eles ficaram muito melhores do que eu esperava. Eu realmente não gostei disso. Mas agora tá absolutamente lindo. Um bom fotógrafo. Um excelente trabalho. É melhor você, vou te dizer, é melhor você fazer o trabalho aqui e fazer um trabalho muito bom. Tá lindo. Muito obrigado. Então vamos colocar. Lácio, isso é pra você. Isso é pra você. O que é isso? Chão? Sim. Vamos dar uma olhada mais aprofundada e verificar todos os detalhes minuciosamente para ter certeza de que tudo está absolutamente correto, em perfeita ordem e completamente alinhado com as expectativas. Você não nos daria uma. Vou cometer um grande erro. Muito obrigado por tudo. E está tudo completamente pronto para começarmos, finalmente, neste momento. E isso é para você. Você vai conseguir isso. Você pode muito bem segurá-lo. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Você tem alguma dúvida? Não se trata do Canadá. Por que não? A propósito, por que não o Canadá? Por quê? Quero dizer, porque isso é sobre um assunto diferente, mas você está acabando com tudo. Na verdade, este é agora um assunto muito mais importante. Encerrou uma guerra que durou 30 anos, onde 6 milhões de pessoas morreram. Então não me faça uma pergunta sobre o comércio com o Canadá. Senhor presidente, sou Cara Castronova, da Lindell TV. Agora que sua administração, parabéns, conseguiu garantir a paz na África após uma guerra sangrenta que nenhum presidente conseguiu. Você acha que a grande mídia, finalmente... Eu adoro ela, estou te dizendo. Mas você está certa. Nenhum outro presidente conseguiu fazer isso. Eles tentaram e eles... Bem, na verdade, acho que nem tentaram. Eu acho que não. Na verdade, acho que eles nem tentaram. Você acha que Biden tentou? Ele nem sabia que ele estava vivo. Você acha que a grande mídia finalmente vai te dar o crédito ou o reconhecimento que merece? Não, a mídia nunca vai me dar crédito. Mas o povo me dá crédito. É por isso que estou aqui. O povo não me deu. Estamos aqui com uma vitória esmagadora. Você vai ser lembrado como uma peça. Também vamos ser lembrados como o presidente que teve 0 cruzamentos de fronteira em maio. Ele garantiu a segurança da fronteira mais do que qualquer um já fez. Mas eu não sei se você sabe disso. Você está a caminho, neste momento, de ter a menor taxa de homicídios da história deste país. E eu acho que isso se deve, em grande parte, ao fato de termos fechado a fronteira. Mas você quer comentar sobre isso? Você pode ser lembrado como tendo a menor taxa de homicídios da história dos Emails, presidente Trump. Eu vi isso outro dia e é uma honra. Quero dizer, isso... Na verdade, é ainda melhor porque, você sabe, recebemos muitos imigrantes ilegais no país durante o governo Biden, que são assassinos, 11.888 para ser exato. E muitos deles agora já se foram. Nós nos livramos deles, mas então é uma grande honra. Você sabe, eu disse, se você tirasse isso, os números seriam ainda melhores. Você publicou mais cedo no Truth Social sobre conseguir dinheiro para os controladores de tráfego aéreo e um projeto de lei grande e bonito, que com sorte, graças a Deus, vamos conseguir assinar. O que isso significa para esse setor que vem sofrendo, nos últimos anos, ou talvez até uma década, de subfinanciamento? Equipamento. Teria sido, os sinos e alarmes teriam disparado por toda parte. E eu tinha tudo isso preparado, mas quando eu não estava aqui, eles simplesmente largaram tudo. Você tinha um péssimo chefe de transporte. Agora temos um muito bom Sean Duffy. Mas você tinha o Buttigieg e ele não sabia absolutamente nada. Ele ia trabalhar de bicicleta. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele era péssimo.
Então ele simplesmente largou isso. Era um projeto que deveria ter acontecido e eu já estava com tudo pronto. Mas tivemos uma experiência muito triste com a votação, então não conseguimos fazer isso. Mas agora estou fazendo e vamos ter um sistema excelente. Está sendo financiado parcialmente pelo projeto de lei. O financiamento inicial vem do projeto de lei e depois o restante do financiamento chega um pouco mais tarde, à medida que vamos desenvolvendo. Mas vamos construir o melhor do mundo. Temos as melhores empresas do mundo. Alguns países têm sistemas muito bons. Na verdade, percebi quando estava pousando que às vezes meu piloto usava o sistema de outro país e eu perguntei, por que você está fazendo isso? Ele disse, o sistema dos Estados Unidos é tão ruim. Então temos as melhores empresas do mundo que fazem isso participando da licitação. Você tem a Raytheon, tem a IBM, tem várias empresas diferentes participando da licitação e vamos escolher o melhor sistema pelo melhor preço. E eles vão se empenhar e nos entregar um sistema que será melhor do que qualquer outro sistema no mundo. E você não terá aviões colidindo a 35 mil pés de altitude. Sobre o tema dos acordos de paz, quão perto estão você e sua administração de um acordo em relação a Gaza? Um cessar-fogo neste momento? É uma pergunta frequente, então eu acho que está perto. Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas. É uma situação terrível que está acontecendo, Gaza. É disso que ele está perguntando. Achamos que dentro da próxima semana vamos conseguir um cessar-fogo. E estamos fornecendo, como você sabe, muito dinheiro e muita comida para aquela área porque precisamos. Quero dizer, é preciso fazer isso. Teoricamente não estamos envolvidos nisso, mas estamos envolvidos porque pessoas estão morrendo. E eu olho para aquelas multidões de pessoas que não têm comida, não têm nada, e sabe, somos nós que estamos levando isso até lá. Parte disso está sendo tomada por algumas pessoas mais, sabe? Se você doa e distribui, e isso deveria estar cuidando das pessoas, mas acabam roubando a comida e vendendo. Mas agora temos um sistema razoavelmente bom, então estamos ajudando com isso. Você vê as filas de pessoas que basicamente estão ali só para conseguir uma refeição. Mas é uma pena que outros países não estejam ajudando. Ninguém está ajudando onde estamos atuando, porque acho que precisamos fazer isso por uma questão humanitária. Por exemplo, não precisávamos nos envolver na África, mas nos envolvemos porque achamos que era... Quero dizer, tenho lido como o JD disse, ele sabe, durante boa parte da vida dele tem visto isso, sobre essa guerra brutal. E, na verdade, isso ganhou muita publicidade por causa do nível de brutalidade, certo? Foi, ninguém nunca viu nada parecido. E está envolvido nisso, nisso. Quero dizer, considero esta a mais importante das minhas conferências de hoje. Acabamos de ter uma grande vitória na Suprema Corte hoje e todo mundo diria que isso foi enorme. Mas estamos falando sobre salvar milhares e provavelmente milhões de vidas aqui. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Então, isso é ótimo. Mas estamos trabalhando em Gaza, tentando resolver a situação. Novamente, você sabe, muita comida foi enviada para lá e outros países ao redor do mundo também deveriam estar ajudando. E sobre esse conflito no qual sei que o senhor tem trabalhado, é verdade que o senhor entrou em contato com uma carta para Kim Jong-un da Coreia do Norte? Bem, se houver um conflito, eu me dou muito bem com ele. E vamos resolver o conflito com a Coreia do Norte. Eu tive um bom relacionamento com Kim Jong-un e me dei muito bem com ele, então vamos ver o que acontece. Mas alguém está dizendo que um potencial conflito, acho que vamos resolver isso. Se houver, não envolveria a gente. Mas, novamente, estamos muito longe de muitos desses lugares com os quais estamos resolvendo problemas. Mas eu gosto de fazer isso, gosto de estar envolvido e é o certo a se fazer. Nós temos a capacidade de resolver, então estamos solucionando questões com as quais não tínhamos muito a ver. Como Sérvia e Kosovo, eu já te disse, resolvemos um desastre em potencial. Posso te dizer que alguns países sobre os quais você não vai ouvir falar, mas alguns países que estavam prontos para entrar em guerra com seus vizinhos, não vão mais entrar em guerra com seus vizinhos, e isso é uma coisa ótima. Temos vários deles, mas eu estou muito feliz com o Paquistão, porque eles realmente têm armas nucleares. Sabe, quando você fala sobre o Irã, eles estavam tentando conseguir, mas a Índia tem armas nucleares, o Paquistão tem armas nucleares, ambos têm armas nucleares de alto nível, e resolver isso foi realmente ótimo.
Fizemos isso através do comércio, então foi algo excelente. Quando se trata de armas nucleares, senhor presidente, o senhor está preocupado que os iranianos possam ter algum urânio enriquecido na montanha Pickaxe? Não. A última coisa que eles estão pensando agora é em urânio enriquecido. Eles não estão pensando em o que eles querem voltar à vida normal e eles realmente querem me encontrar. E vamos fazer isso rapidamente. Teremos uma reunião em breve. Eles disseram esta manhã que não querem se encontrar com Zeuá. Eles lhe disseram algo diferente em particular? Bem, pode ser que eles digam isso para você. Você não acha que eles querem me encontrar? Você não acha que temos sanções lá que eles não podem fazer nada? Você não acha que eles querem me encontrar? Quero dizer, eles não são pessoas estúpidas, mas eles passaram por muita coisa. Eles sofreram assim como Israel. Israel sofreu muito. Foram 12 dias difíceis. Vamos ver o que acontece. O senhor presidente está considerando enviar mísseis Patriot para a Ucrânia? O senhor já decidiu sobre isso? Talvez. Vai em frente. Eu só quero te perguntar primeiro. Sobre esse acordo, senhor presidente, ainda restam perguntas sem resposta. Por exemplo, as tropas ruandesas, sobre esse acordo, sobre esse conflito. Por exemplo, as tropas ruandesas vão recuar de partes da República Democrática do Congo. E também o grupo rebelde M23 será autorizado a permanecer em partes do leste da República Democrática do Congo. Você tem alguma resposta para ir para essas perguntas? Bem, deixa-me te fazer essa pergunta. Você quer responder essa? Essa é uma pergunta interessante para você. Vai em frente, por favor. Muito obrigado. No acordo que assinamos, nós adotamos o conceito de operação para neutralização das FDLR, que é um movimento genocida e cruel, e a suspensão das medidas defensivas de Ruanda. Isso já foi assinado no ano passado, em novembro, então vamos implementar esse conceito de operação para fazer as duas coisas. Neutralizar esse movimento, que vem desestabilizando Ruanda há muitos anos, e suspender nossas medidas defensivas. Quanto ao M23, no acordo também decidimos contar com as negociações de Doha, porque atualmente há conversas entre a AFC, o M23 e o governo da RDC para chegar a um acordo de paz que também complementará o acordo de paz de Washington. Portanto, ambas as questões estão sendo tratadas. Obrigado. E, senhor presidente, os Estados Unidos vão fazer cumprir esse acordo ou terão algum papel nisso? Bem, nós vamos trabalhar com eles para garantir que seja cumprido. Eles podem fazer cumprir o acordo, mas nós vamos exercer muita pressão para garantir que ele seja cumprido. As duas pessoas nesta sala são extremamente capazes e vão conseguir realizar isso. Eu acho que eles vão conseguir. Uma coisa que aprendi muito rápido: o quanto vocês amam seu país e querem fazer isso acontecer. E eles sabem que isso precisa ser feito, caso contrário, coisas ruins acontecem. Mas acho que já passamos disso. Bem, outros presidentes deveriam ter feito o que estou fazendo agora, mas nunca fizeram. Acho que eles nunca tentaram. Não creio que eles não pudessem fazer isso. Acho que eles nunca tentaram. E se fizessem isso, não conseguiriam fazer de qualquer maneira. Ok. Sobre o presidente dos Emirados Árabes Unidos? Sim. Sim, obrigado. Senhor presidente, o senhor poderia, por favor, compartilhar conosco o que exatamente pode acontecer se uma das partes violar este importante acordo de paz? Porque nós realmente não queremos que a guerra volte para a República Democrática do Congo. Bem, prefiro não dizer. Eu só direi que a grande penalidade se eles violarem, e eles não vão. Não creio que eles irão violá-la. Acho que eles falam sério. Mas temos penalidades muito severas, financeiras e de outros tipos, ok? Senhor presidente, o senhor pode retornar ao seu verdadeiro posto social. Especificamente sobre o Canadá, por que você está decidindo encerrar as negociações comerciais com o Canadá e que taxa você pretende definir? Então o Canadá impôs uma taxa a algumas das nossas empresas. E o Canadá tem sido um país muito difícil de lidar ao longo dos anos. Você sabe, nós ouvimos Canadá. Temos um ótimo relacionamento com o povo do Canadá, mas tem sido muito difícil. Eles impuseram uma taxa, foram precipitados, descobrimos, temos todas as cartas, temos todas, cada uma delas. Nós não queremos fazer nada de ruim, mas eles têm. Economicamente, temos tanto poder sobre o Canadá. Eu preferia não usar o poder. Eles fizeram algo com nossas empresas de tecnologia hoje, tentando copiar a Europa. Sabe, eles copiaram a Europa. Também não vai funcionar bem para a Europa e não vai funcionar bem para o Canadá. Eles foram tolos em fazer isso. E então eu disse, vamos interromper todas as negociações com o Canadá agora mesmo até que eles se resolvam. Ok? Há algo que o Canadá possa fazer para mudar sua opinião sobre essa situação? Bem, não. Eles colocaram um imposto sobre
empresas que eram americanas, que não deveriam ter colocado um imposto muito, muito severo. E, sim, acho que eles poderiam remover, eles vão remover, mas na verdade eu não. Quero dizer, isso não faz diferença para mim. Nós temos todas as cartas, sabe? Fazemos muitos negócios com o Canadá, mas relativamente pouco. Eles fazem a maior parte dos negócios deles conosco. E quando você tem essa circunstância, você trata as pessoas melhor. Eles têm fazendeiros já que estão pagando tarifas de 300%, 400%, 200%. Ninguém nunca viu nada parecido. Temos casos assim. Você não lê sobre isso e as pessoas não noticiam, mas eles nos cobram 400% em alguns produtos lácteos, 400%. Ninguém escreve sobre isso. Isso não é justo com nossos agricultores e nós precisamos proteger nossos agricultores. Senhor presidente, o senhor mencionou quanto uma redução na taxa afetaria os juros da dívida. Mais cedo hoje, o diretor Pault estava na CNBC falando sobre como ele sugeriu que Powell deveria renunciar. Algum comentário sobre se Powell deveria ou não deixar o cargo? Sei que o senhor tem sido bastante crítico. Eu não tenho comentário. Eu adoraria que ele renunciasse se ele quisesse. Ele fez um trabalho péssimo. Olha, se você estivesse lá, diria: bem, você sabe, os Estados Unidos estão indo bem. Eles não têm inflação. Se tiver inflação, em 1 ou 2 anos nós vamos começar a aumentar as taxas, vamos acabar com a inflação e fazer outras coisas. Biden teve a pior inflação da história do nosso país, 19%, mas eu acho que foi muito mais do que isso, sinceramente. Eles dizem 19%, eu digo que acho que é muito mais do que isso, e agora temos quase nenhuma inflação. Fizemos um ótimo trabalho em um curto período de tempo. Os preços da energia caíram muito. A gasolina agora está chegando perto de $2 em muitos lugares. Em alguns lugares eu vi que até baixou, está tipo 98 o galão. Fizemos um ótimo trabalho com a inflação e, honestamente, praticamente em todo o resto também. Eu acho que é muito triste a maneira como as pessoas agem. Sabe, tem um cara lá que um simples gesto poderia baixar as taxas de juros e nos economizar centenas de bilhões de dólares por ano. Mas ele é uma pessoa estúpida, sabe? É muito interessante. Eu não sei se ele não entende isso, porque ele deveria ser capaz de entender. É tipo economia básica, mas não tenho certeza disso, mas pense nisso. Com um simples ato, ele fala sobre custos. Podemos economizar 600 bilhões de dólares, talvez até. Agora, esses são números interessantes para vocês, certo? 900 bilhões, 950 bilhões de dólares ao reduzir as taxas de juros. E, na verdade, é mais um movimento contábil. Não é como se... Você não está cortando nada, não está cortando empregos. São apenas as taxas de juros. E nós estamos em quarto ou quinto lugar, em alguns lugares que você nem acreditaria que... Sabe, não quero ser depreciativo, mas eles pagam uma taxa de juros mais baixa do que os Estados Unidos da América. E sem nós tudo desmorona. Sabe, nós meio que controlamos o mundo nesse sentido. Mas temos um cara que é teimoso como uma mula e uma pessoa estúpida que está cometendo um grande erro. Ele está cometendo um erro. E isso dura anos, porque quando você faz a dívida... Agora, eu instruí minha equipe a não fazer nenhuma dívida além de 9 meses ou algo assim. Tirem esse cara daí e quem quer que esteja lá, nós vamos baixar as taxas. Se eu achar que alguém vai manter as taxas onde estão ou algo assim, eu não vou colocar essa pessoa lá. Eu vou colocar alguém que queira cortar as taxas. Há muitos por aí. Eu disse, muitos programas de negócios diziam, Trump está certo, ele deveria cortar as taxas. Pense nisso. Temos um grande país, estamos ganhando muito dinheiro. Estamos arrecadando bilhões de dólares em tarifas. Temos 15 trilhões de dólares que querem ser investidos aqui, o que é um recorde. Em 2 meses, isso quebra qualquer recorde que já tivemos em um ano inteiro e nem chega perto. 15 trilhões de dólares e vai ser muito mais do que isso. Isso depois de basicamente 2 meses, porque, sabe, estamos fazendo isso há cerca de 2 meses, 2 meses e meio. 15 trilhões de dólares quebram todos os recordes existentes.
Nunca houve nada parecido com isso. Temos fábricas vindo para cá, temos montadoras de carros vindo para cá. Todo mundo quer fazer parte dos Estados Unidos. E como eu disse a vocês e falei para todos quando estive no Oriente Médio, o rei da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, todos grandes líderes, eles têm todos grandes líderes. Todos os três disseram, vocês têm o país mais quente do mundo e vocês conseguiram isso em... Naquela época eu estava lá há 4 meses porque voltamos há pouco tempo. Mas todo mundo diz isso, não só eles. Temos o país mais quente do mundo neste momento. A única coisa é que temos um presidente do Fed que ele não entende. E você poderia ter uma redução substancial. Se cortássemos 2 pontos, economizaríamos mais de 600... Pense nisso, mais de 600 bilhões de dólares só porque você cortou. Mas você não pode ir ao mercado e dizer, bem, temos um cara que nos mantém em 4% ou 4,5% e queremos pagar 2% ou 1%. Acho que deveríamos estar pagando 1% agora. E estamos pagando mais porque temos um cara que, sabe, sofre de, eu acho, síndrome de aversão ao Trump, se você quer saber a verdade. Mas ele não é para o nosso país. Senhor presidente. Você pressionou o presidente da UVA? Não. Você pressionou o presidente. Vá em frente. Pergunta relacionada sobre serviços bancários. Bem, houve relatos, senhor presidente, de que seu governo está considerando emitir uma ordem executiva sobre o desbancarismo, que é a prática de bancos negarem serviços com base nas crenças políticas das pessoas ou em setores como criptomoedas, pessoas envolvidas nisso. Você estaria aberto ou interessado em assinar uma ordem executiva direcionada ao desbancarismo e como isso poderia ser? Bem, eu acho que os desbancarizadores, eu acho que os bancos, eu posso te dizer porque eu mesmo fui vítima por causa da minha política, que os grandes bancos foram muito desagradáveis conosco. E eu realmente acho que foram as pessoas do Biden que mandaram eles agirem assim, porque o único grupo de pessoas de quem os bancos têm medo são os reguladores. Eles têm pavor dos reguladores. E eu já vi o maior banqueiro, posso te dizer, você o vê na televisão o tempo todo. Se um regulador entra na sala, ele fica todo nervoso e agitado. Eles têm medo dos reguladores. E se o pessoal do Biden ordenar que os bancos fiquem praticamente fechados, eles podem fazer o que quiserem. Os reguladores controlam os bancos. Não é o presidente do banco. O presidente do banco é muito menos importante para um banco do que um regulador. E um regulador pode tirar esse banco do mercado, assim como promotores ruins são muito perigosos. Você sabe, tivemos alguns. Eu tive o Jack Smith maluco e alguns outros. Nós demos uma surra neles, mas foi, você sabe, isso é uma situação difícil. Promotores são muito perigosos. Um grande promotor é um recurso incrível para um país, mas um promotor corrupto, um promotor ruim, é muito ruim. Bem, os reguladores são a mesma coisa. E quando mandam um regulador ir lá e tornar a vida impossível para os grandes bancos ou pequenos bancos, eles realmente controlam tudo. Então, há muito debanking. Você chama isso de debanking. Você chama isso de vários nomes diferentes. Basicamente, eles tornam impossível fazer negócios. E essas pessoas são muito ruins e muito perigosas e não deveriam estar fazendo isso. Você nos disse que... Sobre os impostos, senhor presidente, poderia explicar os impostos aumentariam em 68% se o projeto não for aprovado? De onde vem esse número? Bem, vem do fato de que você tem automaticamente os cortes do Trump, que foram os maiores cortes que já tivemos. Agora, esses cortes são ainda maiores, mas da última administração, com os cortes do Trump, foi um acordo de 5 anos, e isso chega, quando você soma isso aos cortes que você já tem e outras coisas, isso representa, de acordo com o que me dizem, cerca de 68%, o que significaria que você teria um imposto de modo que você sabe que os cortes de impostos que eles conseguiram, os maiores cortes de impostos da nossa história, imediatamente subiriam para esse nível e só isso já representa uma grande parte desses 68%. Então você tem os outros impostos que se acumulariam e dizem que você teria um aumento de imposto de cerca de 68%. Senhor, o senhor disse há pouco que isso não vai funcionar bem para a Europa no comércio. Você também quer encerrar negociações e dizer a eles quanto deveriam pagar? Não. Eles têm sido muito duros. A União Europeia foi formada para tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio. Foi por isso que foram formados. E eles são desagradáveis, são muito desagradáveis. Nós temos um bom relacionamento. Estou lidando com a Úrsula agora e com o grupo.
É uma situação muito difícil. Eles têm sido incrivelmente ruins conosco. Se você olhar para presidentes passados, eles os trataram muito mal. Eles estão sendo muito gentis comigo porque eu entendo o jogo. Eu conheço o sistema e nós temos as cartas na mão. Nós temos muito mais cartas do que eles. E eles não nos trataram bem e agora estão vindo até nós. Você sabe, eu disse que ia impor uma tarifa de 50%. Assim que eu disse isso, publiquei no Truth, assim que falei, eles vieram para a mesa de negociações. Eles não queriam vir para a mesa. Meu pessoal estava me dizendo, o Scott estava me dizendo, e todo o grupo estava me dizendo que não era uma boa situação. Eles querem empurrar com a barriga, não querem realmente negociar. Então eu disse, vamos colocar uma tarifa de 50% em vocês. Depois, o Howard, como você sabe, estava muito envolvido, Lieutenant Commerce, e ele disse, eles não querem conversar. Assim que eu anunciei isso, comecei a receber ligações deles, tipo, podemos nos encontrar amanhã? E o problema é que eles têm muitos impostos muito injustos. Eles têm muitos impostos que você não colocaria e eles processam todas as nossas empresas. Eles estão constantemente processando a Apple, o Google e todas essas empresas e conseguindo, você sabe, ir na frente de juízes que basicamente quase trabalham para eles. Acho que eles realmente trabalham para eles, os juízes da União Europeia, e eles estão conseguindo essas indenizações absurdas. A Apple foi multada em 17 bilhões de dólares e outras estão sendo multadas em valores enormes. Eles são pessoas desagradáveis e eu não quero que eles afetem as empresas do ZEWA. Eu não quero isso. Se alguém vai afetar uma empresa americana, quero que sejamos nós. E se eles tiverem que pagar uma penalidade ou uma multa, que seja para nós. Então eles fazem isso há muito tempo, há anos, mas eles são muito desagradáveis. A União Europeia é muito desagradável, não há dúvida. Mas eles vão aprender a não serem tão desagradáveis muito em breve. Eles sabem disso, sabem que está chegando. Então você está dizendo que tudo o que resta é ser. O presidente Putin entrou em contato com você para ajudá-lo com a sua crise com o Irã. Sim, ele fez declarações agradáveis. Eu vi as declarações. Muito boas. Vladimir Putin fez algumas declarações muito boas hoje. Veja, ele respeita nosso país novamente. Ele não respeitava há um ano, posso te dizer agora. Mas Putin respeita nosso país e o presidente Xi da China respeita nosso país e Kim Jong-un eles respeitam nosso país novamente. Nós não éramos um país respeitado há apenas um ano. Tínhamos um presidente que era incompetente. Tínhamos pessoas ruins circulando por esta mesa, esta linda mesa resoluta. Eles tinham, eu acho, más intenções. Você não poderia ser tão estúpido. Quero dizer, eles tinham más intenções. Mas o mundo voltou a respeitar nosso país. Muito obrigado a todos.